Um ótimo dia para você, Record News Rural no ar. Pesquisadores analisam a necessidade de dessecar o capim antes do plantio da soja. Os testes estão sendo feitos em Goiás. A pesquisa sobre dessecação de capim foi feita no Centro Tecnológico Comigo, em Rio Verde, na região sudoeste do estado. O intuito da pesquisa aqui é avaliar o potencial de novas forrageiras mais produtivas para utilização em sistemas de integração lavoura-pecuária. No caso, a gente está trabalhando com forrageiras do grupo dos pânicos, que são forrageiras de porte mais alto e mais produtivas em relação às braquiárias. A dessecação pré-plantio é uma prática agrícola realizada antes do plantio da semente e consiste na aplicação de herbicidas em toda a área onde a cultura será cultivada. Esse processo proporciona as condições necessárias para o desenvolvimento das plantas desde o primeiro estágio. Quanto maior for o volume de massa, menor, evidentemente, serão os efeitos dos herbicidas utilizados no mercado atualmente em cima dessa forrageira. Então, dentro desses sistemas, os pecuaristas podem optar por colocar o seu rebanho em cima dessa forragem para que eu tenha uma redução da massa verde e efetivamente, logo após, realizar o processo de dessecação com maior eficiência. Por que é importante fazer essa dessecação e esse processo tem que ser bem realizado? Para não correr o risco, de que, em caso de não controle total dessas plantas, essas plantas depois competirem com a soja e acabar acarretando em perdas de produtividade para a soja, que é a cultura principal aqui nesse sistema de integração. Forrageiras do gênero Panicum em sistemas de integração da lavoura com a pecuária já são muito usadas por aqueles produtores que buscam uma maior produtividade na etapa da pecuária, aquela em que o gado é usado para transformar o capim em palhada. Mas para o processo dar certo, são necessários alguns cuidados durante o manejo do pasto e da dessecação do material. Se é organizar para fazer essa dessecação de forma antecipada, trabalhar com as doses indicadas em bula mais elevadas, tendo em vista que a gente sabe que o controle é mais complicado, e sempre prever uma aplicação sequencial. Para avaliarem os resultados, os pesquisadores dividiram a área em duas partes. Em uma delas foi feita a dessecação do capim antes do plantio da soja. Na outra, o capim só foi cortado. Quando você faz um pastejo ou corte do dossel da forrageira, antes da dessecação, e tem uma rebrota dessa planta, você consegue ter uma maior eficiência na dessecação lá na frente, você tem uma palhada de melhor qualidade. Os pesquisadores também alertam: se a dessecação do capim não for bem feita, a produtividade do plantio será afetada. Assim, menos grãos serão produzidos. A gente tem aquela situação onde que simulou um processo de dessecação mal realizado, E aí, nesse caso, consequentemente, a gente percebe as plantas de pânico rebrotando, já em convívio com a soja, e isso vai acabar afetando a produtividade da soja pela competição e trazendo danos indiretos também no processo de colheita, uma vez que a colhedora vai ter que entrar nessa área e com a presença dessa massa vegetal isso pode atrapalhar o processo de colheita e caindo também a qualidade desse grão colhido. De 10 a 14 de fevereiro é realizado o Show Rural Copavel em Cascavel, no Paraná. A feira é o primeiro grande evento do setor no ano e os preparativos por lá estão a todo vapor. A 37ª edição do Show Rural Copavel começa em algumas semanas e terá como foco inovação tecnológica e sustentabilidade. Idealizada e organizada pela Copavel desde 1989, a feira tem o propósito de difundir conhecimentos, tecnologias e oportunidades para toda a cadeia do agronegócio. O espaço, localizado na rodovia BR-277, já está sendo preparado. As 72 montadoras do Brasil todo que fazem um trabalho de montagem já estão presentes, estão todos trabalhando. São mais de 2.000 pessoas aí do Brasil inteiro e da região que estão aqui só para a montagem desses estandes. Durante os 5 dias, mais de 600 expositores ocuparão cerca de 720 mil metros quadrados. A entrada e o estacionamento são de graça. As ruas são cobertas e há pontos de hidratação e distribuição de protetor solar. Em 2024, mais de 390 mil pessoas passaram pelo evento, que chegou à marca de 6 bilhões e 100 milhões de reais comercializados.
A expectativa para o primeiro grande evento do setor deste ano é grande. Que o que tem de novidade em termos de tecnologia é impressionante. E essas empresas que geram essas novidades não estão vendo a hora que chega do dia 10, dia 14, para mostrar isso àquele que precisa utilizar, que é o nosso produtor. E as exportações de algodão avançam no começo de 2025, mas os negócios no mercado nacional seguem em ritmo lento. As exportações brasileiras de algodão em pluma começaram o ano em alta, refletindo o amplo excedente doméstico e os bons volumes de contratos. Pesquisadores do CPEA relatam que o mercado busca aproveitar os atuais patamares da taxa de câmbio para assegurar receita superior à registrada no mercado interno. Dados do SECEX mostram que em 12 dias úteis de janeiro, o Brasil embarcou 265 mil toneladas de algodão, superando em 6% o volume de janeiro de 2024. A atual média diária de exportação está em 22 mil toneladas, quase o dobro do mesmo mês do ano passado. Se o atual ritmo de embarques continuar até o dia 31, o total pode ultrapassar 480 mil toneladas, um recorde mensal. Já no mercado nacional, as negociações da pluma seguem em ritmo relativamente lento, com indústrias retomando as atividades, operando com a matéria-prima adquirida anteriormente. E com menos cenoura disponível, os valores estão subindo. A alta já ultrapassa 150%. A retomada das chuvas tem reduzido a oferta de cenoura no mercado. Consequência é que os preços estão aumentando. Na cidade mineira de São Gotardo, a média do preço pago ao produtor foi de 74 centavos o quilo na semana de Natal. Já na primeira quinzena de janeiro, o valor chegou na média de R$ 1,89 o quilo, uma alta de quase 155%. O aumento se deve à oferta mais restrita da raiz por causa das chuvas que dificultam algumas atividades na roça. E o cenário deve continuar assim nas próximas semanas. Com o aumento na oferta, os preços das alfaces estão caindo. A queda chega a quase 18%. Em Mogi das Cruzes, no interior paulista, a caixa de 20 unidades da alface crespa fechou na semana passada a R$ 31,67, uma queda de 17,4%. Em Ibiúna, a caixa com 12 unidades da alface americana foi vendida a R$ 17,14, uma baixa de 17,9% no mesmo período. Segundo pesquisadores do CPEA, com o volume de chuvas menor nos últimos dias, a produção da folhosa aumentou, o que pressionou as cotações. A qualidade mais baixa colaborou com o cenário. As vendas seguem caindo também por conta dos gastos dos consumidores em dezembro e no começo deste mês. A cachaça artesanal produzida em Brasília já foi eleita a melhor do país. Lá, os empresários fazem todo o processo, desde o plantio da cana até o produto final. 3 hectares de cana na região da Fercal, perto de Sobradinho. É daqui que sai a cachaça artesanal branca premiada. O processo de fabricação é todo feito na propriedade. 70% da bebida vão para envelhecimento em tonéis de carvalho. E o restante não passa por nenhum tipo de barril de madeira e vira a Remedim Prata. Depois de 6 meses de alambicada, a cachaça chega nesse resultado, a cachaça prata. E depois de no mínimo 1 ano, a cachaça ouro. E a cachaça prata do CID foi considerada a melhor cachaça artesanal do Brasil em 2022. Você que é publicitário, como que você chegou na produção de cachaça? Então, nós somos mineiros. Aí, depois que eu cheguei aqui em Brasília, depois de uns 5 anos de Brasília, mineiro não vive sem um sítiozinho, sem uma roça, sem um leitinho ao pé da vaca, né? Aí eu comprei um terreno. Nesse terreno eu comecei a mexer com tilápia, não deu certo. Aí tentei vaca, também não deu certo. Aí um dia eu estava tomando a cachaça lá, falei, gente, por que eu não estou tomando, gosto tanto de cachaça, por que eu não mexo com cachaça? E resolvi mexer com cachaça do zero e estamos aqui hoje, muito orgulhosos do que a gente vem conquistando. Nós somos bebês ainda, são 5 anos só de alambique, mas está indo muito bem e a gente está muito feliz. Então, a premiação foi uma surpresa? Foi uma surpresa. Foi esse prêmio aqui da CNA, que ele tem 3 características muito importantes.
importantes. É uma premiação para produtores familiares, então é um recorte até 20 mil litros só por ano. E não paga inscrição, tem um prêmio em dinheiro e tem o voto popular. 50% de voto popular e 50% de voto de técnicos. Então é um prêmio que assim, a gente não imaginava nunca que a gente ia ganhar. E o que eu sempre digo, a remedinha é uma antes e outra depois do prêmio da CNA. O Prêmio CNA Brasil Artesanal Cachaça de Alambique foi dividido em 3 etapas de seleção e classificação nas categorias branca e amarela, com a avaliação de júri técnico e júri popular e a avaliação da história do produto. Todos os vencedores sentiram a diferença depois da premiação. O concurso aconteceu em 2022, nós estamos em 2025 e ainda é feito todo um trabalho com esses produtores. Eles participam de grandes feiras conosco, a gente ainda trabalha a mídia com eles, a repercussão. E a história da Remedinho é muito interessante, porque o produto tinha um valor, hoje ele tem um valor agregado, então ela custa algumas vezes mais do que antes da premiação. É um produto hoje reconhecido nacionalmente, então muitas pessoas pelo Brasil nunca tinham ouvido falar em Remedinho, hoje já fala o nome Remedinho. Para produzir a cachaça premiada, Cid tem a ajuda do filho, que já é um expert no assunto. Ele conta como as vendas aumentaram. A nossa cachaça prata, a gente não tinha uma relevância muito grande em questão de venda, né? Só representava 8% do nosso faturamento. Depois do prêmio da CNA, já representa 38%. E não foi que retirou venda das outras cachaças. Na verdade, aumentou tudo. Agregou. Que legal. Então, realmente foi um antes e depois. Antes e depois, sem dúvida nenhuma. Tanto em questão de qualidade, credibilidade e reconhecimento da nossa cachaça. O preço do café Robusta segue na marca histórica dos R$ 2.000 a saca. Desde o último dia 17, o indicador CPEA vem operando acima dos R$ 2.000 a saca de 60 quilos, patamar nunca alcançado, considerando-se a série histórica do CPEA iniciada em novembro de 2003. No início da semana, o indicador do Robusta alcançou a cotação de R$ 2.092 a saca, uma alta de pouco mais de 14% desde o início do mês. Já o Arábica foi cotado a R$ 2.315 a saca, uma elevação de quase 4% no acumulado de janeiro. Apesar da recuperação da produção brasileira, a oferta global justa no curto prazo tem mantido os valores em níveis recordes. Do lado da demanda, o consumo doméstico se mostra resiliente, com bons números para as exportações. E a partir de fevereiro, a nota fiscal eletrônica será obrigatória para produtores rurais. O documento fiscal eletrônico, destinado a quem comercializa produtos como grãos, carnes, laticínios, substitui o tradicional talão em papel. Para explicar o que essa medida influencia no dia a dia dos produtores, nós vamos conversar agora com a Bianca Xavier, que é professora de Direito da FGV do Rio de Janeiro. Bianca, eu queria saber o que é preciso para se adequar a essa nova nota fiscal eletrônica. Um ótimo dia para você. Bom dia, é um prazer estar falando aqui com vocês. Então, é a realidade, né? Várias empresas, isso já aconteceu em outros setores e era inevitável, né? A gente hoje sabe que muitos estados ainda utilizam, né, para o produtor rural, aquela talionária em papel, né? O papel já é coisa do passado. Então, a partir de fevereiro, é claro que a gente vai ter aí, né, ainda uma limitação de valores para quem está realmente obrigado, né? Mas a partir, né, de 2025 e a partir de 2026, aí vai depender do faturamento, ou melhor, da receita bruta do produtor rural, vai ser obrigatória a nota fiscal eletrônica, ou seja, a gente vai sair daquela nota fiscal que o produtor rural ia lá na prefeitura, pedia para imprimir, né? Toda aquela burocracia, papel, né? A gente sai do papel para nota fiscal eletrônica, emitida pela internet, emitida pelo sistema. Então, esse é o futuro, né? Esse já é o presente para a maioria das empresas e para a maioria das
das atividades das mercadorias que são produzidas e comercializadas no Brasil já é essa a realidade, e agora ela está sendo transportada, né, ela está sendo obrigatória, vai se tornar obrigatória em território nacional para praticamente todos os estados, para então o produtor rural também. E vai ter um valor mínimo ou máximo para que entre nessa nota fiscal eletrônica ou não? Todas as vezes, né? Pensa que essa nota fiscal eletrônica já aconteceu, né, no comércio, na indústria, né? E ela não é para todo mundo, né? Ela é feita normalmente em fases, até para, né, o sistema ser treinado, até para que as pessoas, né, possam efetivamente, né, se preparar, né? Então, como é que vai ser feito, né? Então, a gente tem um primeiro prazo, que é o dia 3 de fevereiro, né, que passa a ser obrigatória aí para a Receita Bruta, né, de 360 mil, e depois, no dia 5 de janeiro, né, de 2026, aí vai o resto, né? Então, assim, lembrando que esses prazos já foram prorrogados 4 vezes, então tem muito produtor aí pensando assim, será que é sério? Né? Não vou me preparar, não vou me preocupar com isso, né? Aparentemente, né? Claro, a gente não pode prever, pode ter uma 5ª, uma 6ª, uma 7ª prorrogação, mas aparentemente estamos falando aqui, né, de realmente uma obrigatoriedade, e isso é muito fácil da gente perceber, porque a gente vem agora com a reforma tributária, que é tudo eletrônico, né, que as empresas, em geral, todas elas vão ter tudo informatizado, então essa modificação do produtor rural vem também um pouco nesse escopo de reforma tributária, tudo informatizado, né? Então, é importante que o produtor rural ele se interesse, né, em verificar, em ver quais são os procedimentos. Então, só para quem está ouvindo a gente entender, né, como é informatizado, é tudo muito mais prático, mas tem um trabalho inicial, né? Precisa, né, na Secretaria de Fazenda, né, no portal, fazer o cadastro, tem que ter o certificado digital. Então tem uma porção de procedimentos que parece burocrático, né? Ai, meu Deus, lá vem mais uma questão tributária, né? Mas ela, na verdade, nesse primeiro momento, é um momento de adequação. Tem também, a gente precisa lembrar que o produtor rural ele vai ter que fazer um investimento em softwares, né? Várias empresas privadas vendem softwares compatíveis, né? Normalmente isso é muito desejável, que isso automatiza, mas enfim, além do investimento financeiro, tem que treinar as pessoas da contabilidade, né? As pessoas que trabalham, né, na emissão de notas. Por quê? Porque não só esse primeiro momento do cadastro na Secretaria de Fazenda Estadual, né? O próprio, né, o software e tudo isso, é importante que o produtor rural ele já esteja interessado em fazer, né, essa migração, né, essa análise dos procedimentos passo a passo. E lembrando, isso, né, tem que olhar em cada estado, né? A gente, claro, com a reforma isso vai mudar, mas só lá em 2033, né? Então, o produtor rural ele precisa, né, buscar aí essas informações, se cadastrar no portal da Secretaria de Fazenda de cada estado que ele atua, né, para ele poder estar em conformidade. O que é estar em conformidade? Assim, vai acabar o papel, né? Não adianta o produtor rural falar assim, olha, não consegui, esse negócio de internet é muito complicado, não tem internet aqui perto, não tem acesso. Não, assim, realmente as multas são pesadas, né? Então não adianta ficar emitindo de papel falando, olha, eu não estou aqui, né, fazendo realmente, né, a nota fiscal, porque a nota fiscal, para ser válida, né, se não for prorrogado novamente, tudo indica que não, que 3 de fevereiro aí a gente tem realmente, né, o início da obrigatoriedade para todo o Brasil, né? Aí a cada estado vai adequando as regras, mas se não fizer, a multa pode ser pesada, varia de estado para estado, mas não é recomendado, é uma dor de cabeça que não vale para o produtor rural. É importante sim que ele verifique todos esses procedimentos de certificado digital, de cadastro, para que ele não tenha dor de cabeça de ter multas. As multas são altas, o produtor vai ter que se adequar, o produtor que já usa o sistema antigo há anos vai precisar se adequar, e o talão em papel então não vai ter mais nenhuma validade, é isso?
nenhuma validade, né? Então, né, por mais que o produtor ele esteja, né, na cabeça dele, pensando, não, olha, eu não consegui na internet, mas vou fazer aqui, se a fiscalização vier, tá tudo bem, né? Ainda que ele não tenha tributo, imagina que, né, é algum produto que é isento, que é imune, né? Então, às vezes, o produtor não está nem preocupado, fala assim, não tem o ICMS para pagar, né? Pensa o seguinte, isso é muito importante, no direito tributário, uma coisa é pagar o tributo e outra coisa é você prestar informação ao fisco. Então, ainda que você não tenha tributo, ainda que você tenha uma imunidade, uma isenção, que o produto não tenha nenhum tipo de tributação, o simples fato de não emitir nota fiscal, vou repetir, né, o simples fato de não emitir a nota fiscal no modelo eletrônico, que vai ser obrigatório, ele gera multa. Então, não adianta insistir, né, no papel, porque agora a gente precisa virar a chave realmente, né? É um setor da economia que estava ainda à margem, né, desse modelo eletrônico e agora não tem escapatória, né? Os últimos setores que estão fora dessa regra da nota fiscal eletrônica vão ter que entrar. E lembra que isso é bom de certa forma, né? Porque preencher manualmente dá trabalho, tem que pedir, né, a produção do talionário, tem toda, né, uma burocracia. Realmente, por mais que no primeiro momento quem esteja ouvindo falando, nossa, tem que me cadastrar, tem que ter certificado, depois disso que isso é automatizado, né, fica muito mais fácil. Isso também permite o rastreio, né? Isso permite que não haja sonegação, qualidade de produto. Então, isso melhora também a cadeia logística. Então, tem um primeiro momento de aprendizado, de erros, né? Provavelmente o produtor rural, ele eventualmente vai errar, ele vai aprender como é que cancela, como é que se faz, né, todos os procedimentos para reverter muitas das vezes uma nota enviada por erro, mas isso todo mundo passou, né, o comércio e a indústria. Então isso é uma curva de aprendizado, tem que investir em software, tem que investir em treinamento e uma vez alinhado, esse é o futuro e é muito mais prático para quem está emitindo a nota. Agora o produtor que tiver dúvidas pode também procurar contadores para poder ajudar a resolver esses problemas e tirar dúvidas também, né? Isso, acho que é muito importante começar agora, né? Então já perguntar se tem certificado, se já está cadastrado. Tem muitos estados que já exigem, que já tem essa exigência. Então, eventualmente, o produtor rural ele já está em algum estado nessa nova era. Então, para ele vai ser muito mais fácil virar a chave. Mas tem estados que não obrigam, né, e que, de fato, ainda estava simplesmente no papel. Então, é importante procurar não só o contador, mas a própria Secretaria de Fazenda, né? A maioria das secretarias de Fazenda tem plantões de dúvida, e-mails. Então, o que não pode é o produtor rural esperar, né, dia 3 de fevereiro para virar a chave. É importante quem está assistindo a gente hoje, né, correr atrás dessa informação, porque tem todo esse momento que antecede, que é do registro, que é do cadastro, que é aprender como fazer. Tem muitos manuais. Praticamente toda a Secretaria de Fazenda tem um manual de como o contribuinte pode e deve emitir, né? Às vezes o pequeno pode procurar também o Sebrae. O importante é ter a preocupação em saber que existe essa obrigação e que essa obrigação, né, já foi prorrogada tantas vezes, né? Aquela famosa, né, frase, esse bilhete é verdade, né? Que agora essa obrigatoriedade ela está muito próxima mesmo, claro, mais uma vez, lembrando, pode ser prorrogada de novo, é claro que pode. Por que está sendo prorrogada? Até é bom a gente explicar isso, né, para quem está ouvindo a gente. Porque justamente os sindicatos, as associações dos produtores rurais traziam informação de que vários locais não tinham acesso à internet, né, que isso poderia gerar algum tipo de problema. Então, se permitiu, isso vem desde lá de 2020, 2021 se prorrogando, para que justamente agora em 2025, né, essas questões que foram levantadas pelas associações e pelos sindicatos, teoricamente teriam sido ultrapassadas e, portanto, agora, né, todo mundo tem que correr atrás, né, desses sistemas informatizados, da internet, do certificado,
porque o futuro já bateu a porta do produtor rural. Então, de fato, pode ter uma prorrogação, mas não contem com isso, né? Já houve muitas prorrogações, então agora é para valer, muito provavelmente. Espero não voltar aqui, né, Matheus, para falar, olha, mais uma vez foi prorrogado. Não vamos contar com isso, vamos contar aí com essa regra valendo, porque, de fato, como a gente disse aqui, né, é um impacto muito grande, né, para o produtor rural ele ser multado, né, por não emissão de nota fiscal. Agora, essa medida, além de aumentar a fiscalização, ela também visa a segurança para os produtores. Eu queria finalizar com você relembrando quais os documentos, o que o produtor precisa separar para que não haja mais dúvidas em relação a isso. Então vamos lá, né? O produtor, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que acessar. Lembra que a gente está falando de nota fiscal eletrônica e muita gente pensa assim, eu vou procurar a Receita Federal, né? A gente está falando de secretaria estadual. Então, e o produtor estava muito acostumado a ir no município, na prefeitura. Então, realmente, né? Às vezes não é nem culpa do produtor, ele não sabe para onde ir, né? Então, a minha primeira sugestão para quem está assistindo a gente é procurar no site da Secretaria de Fazenda do seu estado. Se você está no Rio, se você está em São Paulo, né? São Paulo, inclusive, já tem, Minas já tem, né? Tem vários estados que já produzem, que já tem a nota fiscal eletrônica, modelo 55, Mato Grosso, mas para aqueles que estão ouvindo a gente e nunca ouviram falar nisso, primeira medida, acessa o sítio eletrônico, o site da sua Secretaria de Estado de Fazenda, para buscar essas primeiras informações, que é o cadastro do produtor. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, certificado digital, né? Muito provavelmente vários produtores podem ter por outras razões, né? Mas vai ser necessário. O certificado ele tem um custo ali de R$200, R$300, aí vai depender como você vai querer, que tipo, se é nuvem, se não é, mas as duas primeiras, assim, vamos sair, né, dessa inércia de quem ainda não procurou como é que funciona a nota fiscal eletrônica. Eu recomendo entrar no site da Secretaria de Estado do seu estado e já buscar com o seu contador, né, para a certificação digital, que ela é muito importante para validar, né, todos os dados, para ter todo esse ambiente de segurança na internet. Então, assim, é simples, né, mas precisa ter esses atos preparatórios. Busque na Secretaria de Fazenda do seu estado, que você vai ter manual, pergunta e resposta, como se cadastrar, como cada estado é diferente, né? Cada um deve buscar ali primeiramente no seu estado, né, essas primeiras informações e, sem dúvida alguma, né, o mais importante de tudo é o produtor rural, ele tá alinhado aí com esse prazo, porque não adianta ele fazer isso depois, porque ele pode sofrer multas. Então tá dado o recado para os produtores rurais, não deixarem para a última hora. E eu já queria te agradecer pela sua participação aqui com a gente, Bianca. Com certeza todas as dúvidas aí foram sanadas e o Record News Rural está sempre de portas abertas aqui para você conversar um pouquinho com a gente. Muito obrigada, um bom dia a todos. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Até amanhã.